Resumo do livro Que tipo de líder você é? 9 tipos de líderes para você se inspirar ou não, de James Ashton, narrador Paulo Giardini. Este é um livro para conhecer os 9 tipos de líderes que estão nas salas da diretoria de empresas históricas e fazem as engrenagens do mundo girar. Em Que tipo de líder você é? 9 tipos de líderes para você se inspirar ou não, James Ashton compila personalidades do mundo dos negócios e relata suas histórias de sucesso e fracasso ao longo do tempo e o modo como cada tipo de líder age diante da pressão e das oportunidades. A partir das centenas de encontros e entrevistas que conduziu com líderes de negócios mundiais, Ashton também traça uma linha histórica explorando como os líderes de amanhã podem aprender com os 9 tipos de líderes que existem hoje. Estão no impressionante hall de entrevistas os líderes que ocupam os cargos mais altos do Banco da Inglaterra, do Barclays, da Tesco, da General Electric, da Nestlé, da Huawei, da Anglo American, da WeWork, entre muitos outros. James Ashton, jornalista financeiro experiente, parte de suas observações sobre grandes eventos, como crises bancárias do Reino Unido e batalhas de aquisição de bilhões de libras, tecnologias e personalidades disruptivas para apresentar os líderes que moldam os negócios globais, avaliando as forças e fraquezas de cada tipo de liderança, destacando onde e quando elas são mais bem implantadas. Ashton ajuda o leitor a identificar quais traços podem ajudá-lo a melhorar o próprio desempenho para chegar à liderança ou enquanto líder. À medida que o mundo se recupera de rupturas e incertezas drásticas após a pandemia de Covid-19, Ashton observa como as lideranças agiram diante das dificuldades e, assim, ajuda a projetar como futuros líderes podem aprender com o que aconteceu antes para se preparar para o futuro. Homens e mulheres da classe executiva são pintados como vilões ou super-heróis, mas Ashton esmiuça a trajetória de 9 tipos de líderes que identificou, revelando suas ambições e medos, como chegaram onde estão e quais habilidades viabilizam sua permanência no poder. O autor indica que a constante entre essas pessoas é a responsabilidade que têm em mãos. Bilhões de dólares de investimento estão em jogo. Assim, Ashton compartilha sua compreensão de como diretores executivos, líderes de imensas forças de trabalho, geram grandes riquezas. Ele comenta também a construção de marcas famosas e o modo como dão destaque a causas importantes que efetivamente mudam os rumos do mundo. Para tanto, o autor tipifica padrões de práticas aliados à sabedoria de cada tipo de líder. Saber equilibrar demandas de desempenho, se preparar para o futuro centrado no poder tecnológico, estar atento às novas formas de negócios, além de manter em perspectiva os cenários políticos, econômicos e ambientais que podem mudar completamente uma tomada de decisão, são algumas das características base do líder. Mais particularmente, desde os que vão chegar à empresa de limusine ou viajar em jatos, aqueles que preferem tomar um trem para chegar ao escritório, líderes possuem personalidades e trajetórias variadas. Currículo, conhecimento, habilidades interpessoais e carisma são aspectos importantes para que o próximo líder de uma empresa seja escolhido. Sondagens internas e externas são feitas para ponderar a tomada de decisão, a depender das diretrizes de cada instituição. O autor aponta 3 aspectos importantes em um líder: propósito, autenticidade e entrega. Cada um dos 9 tipos abordados possui estes elementos em alguma medida atrelados às suas práticas. Outro ponto levantado é que os líderes podem mudar com o passar do tempo e experiências que tiverem. As classificações criadas por Ashton, como o próprio explica, também estão abertas a receber discordâncias. Relações próximas com os colaboradores, bases firmes, longevidade e paixão pelo trabalho caracterizam os líderes alfa, diplomata e amantes. Ashton lembra que todos os líderes um dia foram aprendizes, mesmo os fundadores e herdeiros. Há ainda os líderes que compilam sua experiência a partir de um vasto campo de atuação e cargos,
os quais o autor chama de restauradores, vendedores e ativistas. Por fim, Ashton observou líderes ousados e orientados pela era digital e as novas necessidades contemporâneas. São os líderes humanistas que direcionam o trajeto para o futuro. Os líderes alfas são reconhecidos por sua altivez. A presença e imagem desse tipo de líder é marcante, tanto quanto sua forma de comandar. Trabalham com resultados de longo prazo, confiam na tradição e são um tanto competitivos. Alguns exemplos de alfas são Dame Marjorie Scardino, diretora executiva que colocou nos trilhos o conglomerado Pearson em 1997, e Peter Brabeck-Letmat, que com quase 5 décadas de dedicação à Nestlé, soube reduzir danos com sua experiência e firmeza quando a marca esteve envolvida em boicotes. Ashton indica que este tipo de líder está um pouco fora de moda, mas aponta que são necessários, apenas precisam ser mais flexíveis e colaborativos. Líderes restauradores são os que estão presentes nas maiores crises. Atraídos por desafios, eles sempre buscam formas para melhorar e consertar o que for preciso. Agem rapidamente e não temem riscos. A exemplo desse tipo de líder, a Dame Moya Greene, que com apenas 6 meses no cargo como diretora do Royal Mail do Reino Unido, precisou lidar com caixa insuficiente para cumprir com a folha de pagamento. Orientados a simplificar o complicado, os restauradores são bons em apagar incêndios. Ashton diz que esses líderes não são os mais queridos, afinal nenhuma empresa quer estar em crise permanentemente, então as soluções que trazem são para momentos específicos. Comunicadores habilidosos, os líderes vendedores possuem conhecimento aprimorado sobre os produtos com os quais trabalham, pois querem compreender como alcançar efetivamente seus clientes e suas necessidades. Um exemplo de líder vendedor que Ashton traz é Sidney Taurel, cuja função no começo da carreira era ligar para os médicos de Ohio e informá-los sobre os produtos da farmacêutica Eli Lilly. Taurel aprimorou seus conhecimentos sobre os produtos e adquiriu uma visão ímpar do que os clientes queriam, de modo que escalou a organização até tornar-se diretor executivo da Eli Lilly. O autor diz que este tipo de líder é um aliado importante em uma época em que a reputação de uma empresa está sempre à mercê da mídia. Ashton indica que empresas como a P&G, que possuem um leque variado de produtos, realizam treinamentos básicos em vendas e marketing com todo novo funcionário. Existe certo preconceito ao redor da imagem do líder vendedor, que são julgados por terem vindo de uma área considerada inferior, vendas e marketing, em oposição a uma formação em administração de negócios ou em direito, em termos do que um líder precisa ter. No entanto, suas características de resiliência, confiança e persuasão demonstram que este tipo tem enorme potencial. Os líderes fundadores povoam o imaginário popular como pessoas que tiveram alguma ideia genial e construíram do zero um negócio próspero. Estes líderes chamam a atenção da mídia, são criativos e não se importam em correr riscos. Eles compreendem a importância do dinheiro, mas seus impérios precisam estar conectados com sua paixão, seu sonho. A história deles pode estar associada a uma origem abastada, mas há aqueles que realmente fizeram tudo acontecer com pouco ou nenhum recurso no começo. Sir Lloyd Dorfman começou sua carreira como banqueiro e, quando viu a oportunidade, fundou sua casa de câmbio, a Travelex. Ashton detalha outros traços em comum nas trajetórias destes líderes, como, por exemplo, a vida familiar estar atrelada às suas fundações e a tendência a serem disruptivos do status quo. Ren Zhengfei, fundador da empresa chinesa de equipamentos para telecomunicações, a Huawei, é um exemplo de superação de obstáculos. O líder herdeiro está inserido no seio familiar dos fundadores de uma empresa. Cabe a ele, como legado, assumir e continuar os negócios da família, o que não é nada fácil, pois há sempre a sombra de seus antecessores pairando. Ashton afirma que os herdeiros podem injetar novas perspectivas em um negócio, o que pode ser justamente o que sustentará a longevidade do empreendimento.
Ana Botín é um exemplo de herdeira que precisou ir de encontro a modelos de negócios antigos da família para impulsionar a receita da instituição enquanto neta dos fundadores do Banco Santander. Herdar a oportunidade de gerir uma empresa multimilionária é também herdar grandes responsabilidades. Ashton traz a história de Aditya Mittal, que recebeu muita responsabilidade desde cedo e desempenhou um papel fundamental como diretor financeiro da Mittal Steel aos 30 anos de idade. Os líderes amantes combinam profundo conhecimento do setor com paixão. Joey Gonzalez é a cara da Barry's Bootcamp, liderando o negócio fitness com entusiasmo incomparável, além de ele próprio ainda ser um instrutor que trabalha no dia a dia das academias. Não é apenas um trabalho para Gonzalez, é um estilo de vida. É essa profunda conexão com sua profissão que descreve um líder desta categoria. Os amantes são os promotores ideais de seus próprios negócios. Jim Koch é outro exemplo. O líder gosta de aparecer nos comerciais de sua empresa, a Sam Adams, uma marca de cerveja. Um profundo conhecimento sobre o campo que atua proporciona ao líder amante bases sólidas para tomar boas decisões, afirma Ashton. Porém, nem só de amor vive o homem. James Ashton alerta que este tipo de líder pode ter dificuldades em enfrentar crises, mas sua fonte de energia e paixão inspira e motiva seus funcionários. Para os líderes ativistas, lucro e impacto social andam juntos. Movidos por um desejo de promover mudanças e acessibilidade, algumas das ações associadas a este tipo de líder podem incluir programas de inclusão financeira, conscientização sobre questões climáticas, etc. Ajay Banga, ex-presidente executivo da Mastercard, decidiu advogar pela democratização do acesso ao sistema financeiro. Lançando 750 programas de inclusão, a empresa conquistou 500 milhões de novos clientes. Rose Marcario, ex-diretora executiva da Patagônia, empresa de vestuário, por sua vez, fechava os escritórios e levava seus funcionários a protestos contra mudanças climáticas, além de ter fundado a Time to Vote, que se propõe a promover uma maior participação dos cidadãos nas eleições de seus governantes. Ashton lembra da importância deste tipo de líder na conjuntura atual do mundo. Qualquer tipo de líder que não souber articular questões sociais e ambientais em sua agenda terá dificuldades de manter a empresa. Saber conciliar a demanda de cada pessoa é uma das tarefas principais do líder diplomata. Uma organização que precisa atender a tantas partes interessadas exige um tipo especial de líder. Dessa forma, o diplomata está quase sempre em uma encruzilhada, mas este líder tem jogo de cintura e se comunica assertivamente. São orientados a tomar decisões inclusivas e em consenso, de forma que equilibre os conselhos de especialistas e demandas diversas. Um exemplo de diplomata é David Sproul, que atuou tanto como sócio quanto como diretor executivo para a Deloitte. Seu papel como sócio se atrelava ao fato de ele estar negociando a venda de parte da empresa Arthur Andersen, onde trabalhava anteriormente, justamente para a Deloitte. No meio deste processo, Sproul ponderava as necessidades das empresas, os interesses de seus colegas sócios e seus próprios. A atitude colaborativa do líder diplomata, diz Ashton, promove uma identidade corporativa compartilhada, tornando esse tipo de líder importante para empresas que valorizam equidade em locais de trabalho. Orientados para o futuro, os líderes humanistas aliam lucratividade e sustentabilidade simultaneamente, assumindo riscos e trabalhando com minúcia. Comprometem-se com a inclusão e comunicação clara, construindo um ambiente de trabalho centrado no ser humano e suas necessidades. Os líderes humanistas confiam e andam lado a lado de sua força de trabalho, pois a reconhecem como seu principal ativo, além de serem pessoas que geram soluções para o negócio. Dos vários exemplos que Ashton apresenta, a Claire Gilmartin, diretora executiva do aplicativo de viagem Trainline, que acredita que o progresso da empresa está relacionado ao bem-estar e saúde mental da equipe. No hall de humanistas está também Zheng Huimin, presidente e diretor executivo da Haier, gigante chinesa de eletrodomésticos, que valoriza e integra a força de trabalho,
comandando a empresa sob a expressão gerir sem liderar. Ashton informa que, na raia, os funcionários podem decidir o pagamento que acham que devem receber e que a orientação da empresa não é hierárquica. No lugar, eles implementaram um sistema de auto-organização colaborativa. James Ashton fornece ferramentas para compreendermos o mundo corporativo, além de oferecer ao leitor uma via de reconhecimento, exemplos a analisar e a oportunidades de compreender melhor o funcionamento de grandes empresas. Pessoas que buscam aperfeiçoamento contínuo, que não tenham medo de desafiar o status quo, que sejam perspicazes e criativas têm as qualidades que muitas corporações buscam em um líder, e esta é uma das várias lições que Ashton traz em seu livro. Ao descrever a trajetória dos líderes por meio de um conteúdo muito bem embasado, a partir de seu ponto de vista privilegiado como pessoa que teve acesso, em primeira mão, à rotina dos grandes magnatas dos negócios, James Ashton também abre o caminho para onde ninguém jamais esteve, o futuro.